Com o microfone ligado, Salênio. Oremos, então. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma vez poder estar na tua presença, mesmo separado como estamos, mas estamos juntos aqui em um só propósito, que é de aprender mais de ti e que toda essa situação venha servir para nos fortalecer mais ainda por termos mais tempo de estudar a tua palavra. E venha ser com os momentos que se seguem, abrir nossas mentes para que a gente venha entender. Nós te suplicamos por Jesus, amém. Amém. Queria Amém. fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês estudam a Bíblia normalmente? Quais são as metodologias que vocês usam? E eu queria que todo mundo aqui falasse. Tem pouca gente, dá para cada um contar aí quais são os métodos que vocês usam para estudar a Bíblia. Cara, Falar. depende. Tipo assim, basicamente é dois métodos. Um é quando eu tô lendo a lição. Aí, tipo, eu tô lendo a lição, tal, aí lá aparece um verso. Aí eu vou lá na Bíblia e leio o verso. E depois faço as perguntas e tal. Beleza. E o outro método é lendo os capítulos mesmo. Tipo, tava lendo hoje de manhã Romanos. Aí eu li Romanos de 1 a 3. Aí beleza. Aí, tipo, eu vou lendo, marcando aquilo que eu acho importante, aquilo que serviu pra mim de alguma coisa, de aprendizado e tal. E à medida que eu vou lendo, eu vou lembrando de outras passagens. Tipo, eu li isso aqui faz muito sentido com aquilo que Paulo disse lá em Filemon, lá em Tito, lá, ou então o que Jesus falou lá nos evangelhos, entendeu? Aí, tipo, eu marco esse versículo e boto lá entre parênteses, ou puxo uma seta e boto lá o versículo. Que eu acho que tá ali, que faz sentido, né? Que combine. Basicamente assim. Show. Suerlene? Eu fazia muito usando o ano bíblico, porque é bom, né? Porque aí você vai ter a certeza de que leu todos os capítulos. Só que, como eu já fiz muito ano bíblico, hoje eu faço igual o João Marcelo falou, de acordo com a lição também. Eu vou lendo a lição, né? Aí lá tem os capítulos referentes, aí eu vou lendo também. E também assim na igreja, né? Tem quando na pregação o pregador tem um tema que é bem grande, tem muitos versos e tal, aí ele, olha, marca isso aqui e tal, para ler em casa. Aí eu marco, aí eu venho ler em casa. Algum que a gente não teve como abrir na igreja, assim que eu faço. Eu não faço mais ano bíblico que nem eu fazia. Entendi. Falta Isabel. Abra seu microfone. Conte para nós. Bom dia. Bom dia. Eu estudo a pergunta foi? Eu estudo a lição através a Bíblia, que você perguntou, foi? Isso. Ah, tá. Eu uso muita lição também e geralmente muito leitura dos livros. Eu gosto muito de estar lendo os livros, né? Esses proféticos. Aí eu acho interessante, eu vou comparar com a Bíblia para ver se... E também eu faço umas recapitulações, às vezes, de alguns estudos bíblicos. Como eu já fui obreira, né? Eu já vi muitos estudos bíblicos e só para ver se... Faço algumas recapitulações, assim, para ver se mudou alguma coisa, se mudou, assim, a estratégia, entendeu? Do estudo em si. É dessa forma. Mas eu gosto muito de livro, de pegar o livro, ler e fazer aquelas... Tá certo. É isso mesmo. Não é errado, não. Lucas e depois o Trajano. Opa. Eu leio, tento encontrar... Não, né? Leio dentro do contexto. E quando eu não entendo, eu pesquiso comentários, né? Ou então assisto algum vídeo do Rodrigo Silva, como ele explica contexto histórico, arqueológico. Aí eu vejo, assim, né, o contexto e passagens paralelas. Assim que eu tento estudar. Trajano? Rapaz, o Roxo Lucas aí botou a gente no bolso, viu? Que isso? Rapaz, poderoso. Poderoso, viu? Mas todas as estratégias são boas. Eu geralmente utilizo
diferente, cara, assim, eu utilizo uma metodologia muito simples, muito simples. Não é tão refinada como a de vocês, mas eu basicamente estudo a Bíblia por tema, né? Eu seleciono um tema específico, semelhante ao que o Jean fez ontem, né? Falou sobre descendência, né? Então eu seleciono esse tema específico e eu vou, na Bíblia, vou ali pensar os textos que estão correlacionados especificamente a esse tema, para ter uma compreensão, né? Uma amplitude com relação à compreensão maior. Você está entendendo? Tem uma compreensão maior. E aí eu correlaciono esses textos, né? E vejo a questão do contexto teológico deles, né? Em que situação determinado tema está inserido, né? Dentro dessas diferentes perícopes bíblicas, né? Esses blocos de texto, para que aí eu possa entender melhor. Mas resumidamente eu trabalho, né? Eu leio assim, eu seleciono por tema, né? Estou selecionando os temas e vou lendo dessa forma, sempre com auxílio, quando eu posso, dos escritos do Espírito de Profecia, né? Que são, cara, eles norteiam muito bem, assim, é uma ferramenta poderosa para você compreender melhor o que o texto bíblico está buscando lhe expor. A gente tem, na teologia, nós temos áreas diferentes, tipo, você tem, por exemplo, teologia aplicada, que envolve muito a ideia da missão, e nessa questão, né, dos estudos bíblicos que falam de forma aplicada a atuação na sociedade. Mas também nós temos teologia, tipo teologia bíblica, que é uma teologia mais de tipo história, contexto, termos originais e tudo mais. Tem a teologia sistemática, que tem a ideia de pegar o tema, você faz um sistema, você pega um tema e vai por toda a Bíblia quais são aqueles temas que estão sendo, onde aquele tema está sendo trabalhado. E aí eu queria focar em algumas coisas que vocês falaram, por exemplo, o uso do ano bíblico. O ano bíblico é muito show para você pegar um contexto da Bíblia geral, né? Ontem eu acabei falando sobre a gente ler a Bíblia como um livro só, e como se cada livro fosse um capítulo, mas a gente tem a Bíblia como um livro só, a gente pega o ano bíblico para entender essa progressão, né, do texto bíblico. Mas para estudar mais a fundo, o ano bíblico ajuda no contexto, e aí para estudar a fundo é você indo parando de pouquinho em pouquinho. Já vi pessoas, inclusive professores meus, que falam que hoje passam um texto bíblico por semana. Então, tipo, um capítulo por semana. O cara pega durante uma semana, por exemplo, vou começar a Gênesis amanhã. Aí começa Gênesis 1, e aí passa uma semana só lendo Gênesis 1. Aí lê uma vez, lê duas vezes, lê em português, lê em todas as versões bíblicas que tem à disposição. E aí lê em hebraico, e lê com... Aprende hebraico, né? O cara sai depois disso falando hebraico até direito. Mas a lição dessa semana, ela está falando muito sobre essa questão de contexto, né? Corrija-me se eu estiver errado. Mas a lição dos jovens está falando muito sobre a questão de você ler o texto dentro do contexto bíblico. E eu queria perguntar para vocês outra coisa. Vocês lembram de algum texto que alguém já falou para vocês que estava fora do contexto e que a pessoa falou um negócio nada a ver? Cara, pode refazer a pergunta. Tem até essas formas de estudar a Bíblia, né? Eu só falei, mas aí a gente tem a lição falando muito sobre o ler o texto fora do contexto. Aí o ano bíblico é uma ferramenta poderosa nessa ideia de você também conhecer o contexto que o texto tá, que o livro tá e tudo mais. Mas vocês já ouviram alguém citar um texto bem nada a ver para falar um negócio que o texto não estava falando? Sim. Já sim, várias vezes. Quais? Outro dia eu estava na parada de ônibus, aí a mulher estava falando lá sobre... Cara, eu não tô lembrando, não sei se era sobre... Jesus, dizendo que Deus e Jesus não era o mesmo. Aí ela citou lá um texto que eu não lembro, mas nada a ver, que dizia assim, que Jesus falava que ele era o filho, Deus era o pai, e ela afirmando para mim que Deus e o pai não são um. Aí eu peguei e expliquei para ela a questão da Trindade e citei lá um texto também que eu não recordo no momento, que eles são um sim. Ela pegou e ficou teimando até uma hora que eu citei lá outro texto. Aí ela pegou e se calou, mas disse assim, mas não são, vocês estão errados, desse jeito. Aí eu peguei, então tá bom.
também não fiquei mais discutindo, né? Porque eu já tinha citado meu texto dentro da Bíblia, inclusive ela ficou assim, sem palavra, mas depois, mesmo assim, ela não quis ficar por baixo e continuou afirmando a ideia dela, eu também deixei de mão. Eu já tinha explicado, ela não quis entender. Às vezes a pessoa tá ali leigo, né, naquela questão de ignorância, mas tem a cabeça dura, não quer se abrir para novos conhecimentos, né? Tipo assim, eu nasci daquele jeito, vou morrer desse jeito. A questão dela era desse jeito. Ela foi ensinada daquele jeito e não se abria para novas opiniões. Complicado, complicado. João, você ia falar também algum exemplo? Assim, tem dois exemplos bem comuns. A questão lá da parábola do rico e do Lázaro, né? A questão do inferno. Tipo, ali o texto é uma parábola que serve para ensinar outra coisa, não tem nada a ver com céu, inferno e tal. As pessoas usam para dizer que o inferno existe, né? Essa parábola. É verdade. A questão lá de Atos 10, para dizer que as comidas impuras, né? Os animais impuros foram permitidos por Deus a partir dali. Enfim. Era isso. Sim. E vocês já usaram o texto e depois descobriram que vocês usaram errado o texto, que o texto não estava falando sobre aquilo? Eu tenho um comentário para fazer, Pode fazer. que eu lembrei. Logo quando eu estava estudando a Bíblia, né, conhecendo a mensagem e tal, alguns anos atrás, eu lembro que, porque assim, quando eu conheci a mensagem, eu não conheci ela sozinha, eu conheci ela porque eu era muito envolvida com a Igreja Católica, em grupo de jovens da Igreja Católica. E era todos os sábados à noite a reunião do grupo de jovens, né? E era muito bom, lá na minha cidade. E lá tinha... E na época que eu conheci a mensagem, como eu já falei, eu não conheci sozinha, foi um grupo de jovens também, juntamente comigo, que na realidade foi um amigo meu que morava próximo de um cara que era da Reforma, né? A Reforma que tem ligação com os estudos da nossa igreja, né? A Reforma faz parte da igreja adventista, enfim, essas coisas aí. E foi justamente esse cara da Reforma que fez surgir dúvidas para esse meu amigo. E esse meu amigo chegava lá em casa e dizia: Isabel, lá de frente, lá de casa mora fulano e tal, dessa igreja aí, ó. Porque eu sempre morei do lado da igreja lá na minha cidade, né? Eu morava do lado da Adventista. Aí dizia: olha, é dessa igreja aí. Mas ele não frequenta essa daí. E ele ficou me mostrando na Bíblia que não existe o fogo do purgatório, me mostrou na Bíblia que não existe. E ele sempre chegava para mim e mostrava um texto diferente, dizendo que o cara lá, né, o senhor lá, mostrava para ele, porque a mãe dele era muito beata da igreja, beatérrima, né? E ele chegava para mim e me mostrava. E, resumindo a história, no decorrer do tempo, quando a gente estudou, que é bem interessante toda essa história, né? E quando foi na época que foi para a gente resolver continuar o estudo, se continuaria o estudo estudando o Apocalipse e tal, que teve toda uma introdução, viu, para poder chegar nessa parte aí. Aí a gente, como era muito envolvida com a Igreja Católica, muito envolvida mesmo, e lá tinha um padre muito respeitoso, que era o padre dos jovens, que era o Monsenhor Osônio, o nome dele. E ele já era um senhor. E ele tratava a gente muito bem, os jovens lá da igreja, da igreja Católica, muito bem. E a gente era apaixonado por ele, né? E a gente resolveu falar com ele para poder dar continuidade, né, a esses estudos. A gente resolveu falar com ele. Então, se reuniu, aí eu, Paulinha, Edileuza, Daniel, uma turminha que fazia estudo nessa época, mas todos eram da Igreja Católica. E a gente resolveu fazer perguntas que eram as dúvidas que a gente tinha, né? E a gente perguntou a ele sobre o fogo do purgatório, sobre a hóstia e o pão, sobre por que Maria não está no céu. A Bíblia diz que ninguém subiu aos céus, porque a igreja diz que Maria está no céu. E isso foi tudo mostrando na Bíblia católica, porque a gente estudava com a Bíblia católica, né? E isso é muito bom, essa estratégia de quando a gente dá estudo bíblico a um católico, usar a própria Bíblia dele, porque assim, é muito massa, cara. Ele fica assim, poxa, a minha Bíblia realmente ensina isso. Eu nunca vi, nunca prestei atenção, né? Porque a gente sempre se baseia pelo que o outro fala, e não pelo que a gente realmente vai lá examinar, né? E foi isso, né? E ele, quando a gente fez todas as perguntas e mostramos na Bíblia, e ele disse que realmente estávamos certos, que nada daquilo existia, e não sei o quê. E a gente fez a seguinte pergunta, né? Mas por que você ensinou errado? Aí ele disse assim, porque
eu fiz um juramento para isso, eu não posso quebrar. Se eu fizer, eu vou ser perseguido. E assim foi todo o contexto, enfim. Foi isso, é porque eu achei interessante ter feito esse comentário, viu? É só Tá isso. certo. Muito bom, muito bom. Trajano, você falou aí que acontece muito isso na tua faculdade. Diz aí um exemplo, cara. Ah, rapaz. Rapaz, ó, teve uma vez que Já sei até quem a é. gente. Não vou citar nomes, não. Quem está Tipo não, assim, a gente... vai pro YouTube esse vídeo. Não, eu não vou É citar o nome, B.O., não. se Que a citar é gente não B.O. conhece, pode citar nomes que a gente não conhece. Não, eu vou citar nome, Vai não. pro Vou citar... YouTube, pro YouTube. vou citar nome, não. Eu nem conheço, até porque não conheço quase ninguém aqui em Fortaleza. Eu também não, por isso que pode dizer não. Aquele negócio, né? Muitas vezes a gente fala o pecado, mas não diz o nome do Do pecador. pecador. Então arrocha aí. Fala. Cria um nome fictício. Vamos chamar ele de Já, Marcelo, depois tem de o João Igor, ele Marcelo. acabou de entrar. Igor nem quis aparecer. Vamos chamar então de Igor esse indivíduo aí que você vai contar a história. Pronto. Não, é porque o Igor acabou de entrar que eu tô dizendo. Eu sei, é por isso Não é mesmo. que eu vou chamar revelando ele o de cara, Igor. não. Não, tipo assim, então vamos chamar essa pessoa de Igor, né? Vamos É, inverter tá. aqui. Pois Já, é, já é um Igor. personagem fictício aqui. Pronto, um Ah, pseudônimo, tá. né? Nada contra você, viu, Igor? Nós gostamos de você. Daniel, tu faz faculdade de quê? Ah, tô concluindo, né? Tô concluindo faculdade TI, é na mesma área do Marcelo aí, do JM, e tô fazendo um curso paralelo, né? Que é voltado para a indústria especificamente, certo? Já é na área do meu irmão, né? No caso da área do meu irmão. Mas se Deus permitir, através da misericórdia de Deus, vou encerrar esses dois aí e pretendo fazer mais para frente, para honrar o nome de Deus, né? E o Jean já sabe qual é. Ô, Não Lapa é de segredo. Glória. Teologia? Teologia, é? Pretendo, quero sim. E Deus sabe disso. Eu já fiz até um firme propósito com ele para Orar junto. realmente, se eu tiver que trabalhar numa área, o meu desejo, Deus sabe disso, né? Ele conhece realmente os bons desejos, né? Os bons desejos do nosso coração. Né? Eu realmente quero trabalhar na obra mesmo. Né? Se não der certo, é aquele texto que Jesus fala para o rapaz que foi curado, né? Que pede para seguir Jesus, aí Jesus diz, não, volte e conte o quão misericordioso Deus foi com você. Se nada der certo. Exatamente. Se você não for chamado, o senhor fala, Jean, se a gente não for chamado e tal, Deus vai estar dizendo pra gente, vai e volte o quanto Deus foi misericordioso com você. Mas, se Deus quiser, eu acredito que vai dar certo. Sim. Acredito que vai dar certo. Pretendo realmente ser um braço ativo, né? Mais ativo ainda, né? Na obra, né? Nessa obra de salvação. E, assim, né? Vamos criar um pseudônimo aqui para a pessoa. Vamos botar... Não vou chamar de Igor, não. Vou botar o meu nome, pronto. Trajano, certo? Chamar essa pessoa de Trajano, pronto. Um dia eu estava conversando com o Trajano, depois de uma reunião que teve na faculdade, né? E lá na faculdade tem vários grupos, várias vertentes religiosas, né? E uma delas, que é uma vertente, assim, muito semelhante ao catolicismo, a gente chama até eles assim, né? A gente diz que eles são os católicos protestantes, né? Porque praticamente todos os dogmas da Igreja Católica eles têm. Aí a gente acabou uma reunião, a reunião estava falando sobre arrependimento, né? O tema, vamos dizer assim, o tema básico seria resumidamente esse, arrependimento. E aí eu conversando com o Trajano, ele disse assim, eu pedi assim, cara, me dá uma definição de arrependimento, porque a gente vê isso em todas as cartas, né? Dos apóstolos, né? Você vê que uma carta não trabalha de maneira dissociada, separada da outra, né? As cartas de Paulo, aquilo que é citado nas cartas de Paulo, uma ideia que pode estar um pouco, vamos dizer assim, um pouco nebulosa, um pouco encoberta, ela é explicitada, ela é mostrada, ela é esmiuçada, explicada melhor nas cartas de João.
Você está entendendo? Ou seja, uma carta ela não trabalha de uma forma dissociada da outra. Um documento bíblico ele não trabalha de maneira totalmente diametralmente oposta, o oposto do outro. Eles, pelo contrário, eles se completam, né? Aquilo que um fala, o outro esmiuça melhor, explica melhor. E o Trajano chegou lá, a gente estava lá conversando, ele disse assim, olha, arrependimento é só uma espécie de conscientização que você tem, né? Você sabe que você fez algo errado e é só isso. Resumidamente, é só isso. Você sabe que fez algo errado, você vai lá e reconhece que errou, pede perdão para Deus e acabou, né? E você volta à sua vida. A gente sabe que há um erro nessa linha de pensamento, né? Eu peguei e disse assim, poxa, peraí, se for só para ter uma espécie de conscientização, ou seja, se for só para você saber que fez algo errado, que efeito teria então, ou que papel teria então o Espírito Santo na sua vida? Porque o Espírito Santo ele não conduz meramente à conscientização de um erro, mas numa transformação real e prática da vida do pecador, de um ser humano, né? Ou seja, não adianta só eu meramente saber que algo é errado ou que eu errei. Tem que haver, de fato, uma mudança real na minha vida e na minha vida prática, né? Arrependimento não é algo que fica restrito e isolado meramente ao campo metafísico, teórico da coisa, né? Se eu sei que algo na minha vida eu cometi e fiz de errado, daqui para frente, com o auxílio de Deus, eu vou procurar fazer aquilo que é certo. Você está entendendo? Ou seja, há uma mudança real na minha vida e na minha vida prática, né? Você vê que as cartas dos apóstolos, todas elas convergem para isso, né? Aquele que rouba, não roube mais. Antes, portanto, trabalhe para comer do seu próprio sustento e auxiliar aqueles que estão ao seu redor. Aquele que mentia, não minta mais. Porém, agora, fale a verdade, cada um ao seu próximo, né? Uns aos outros, ou a si mesmo. Então, você vê que é uma mudança prática. Então, eu conversei com o Trajano, né? E ele disse, não, arrependimento é só uma espécie de conscientização, não é algo que tem um efeito prático na vida do ser humano. Resumidamente foi isso. E aí o Trajano ficou com raiva de mim. Normal. Os colegas do Trajano. É Trajano. Rapaz, os Um colegas do Trajano. exemplo. Teve gente lá que Ei, passava por mim Trajano. no corredor, não falava comigo mais não. Diz Pode aí, dizer, Zelene. Um exemplo disso é Zaqueu, né? Não é só conhecer a mudança no comportamento, quando ele roubava, e a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele aceitou e ele devolveu tudo que ele roubava das pessoas. Então, realmente, não é Restituiu, só né? 4 conhecer. vezes mais, né? Acho que foi 4 vezes mais. Isso aí é um exemplo e a prova viva de que não basta conhecer, né? Exatamente. Eu lembro dessa conversa com o Trajano, eu estava presente. Rapaz, o Tchelo tava. Eu me lembro. O Tchelo tava. Rapaz, pois é, Tchelo, Trajano. Cara, os amigos do Trajano passavam por mim assim, não olhavam nem no meu rosto, sabe? Nem me cumprimentavam. Eu oro por eles, né? Aquele negócio. Tem um adágio, né? Dentro do universo protestante como um todo, que diz assim: os fariseus eram inimigos de Cristo, mas Cristo não era inimigo dos fariseus. Deu para pegar a ideia, né? É isso aí. Né? Então, eu acho que o espírito é esse, né? Talvez me enxerguem como, não sei, né? Se as pessoas lá, se elas me enxergam de uma forma distorcida, né? Ou errada, ou, esse cara aí, ele não é um cara legal e tal. Mas eu não os enxergo assim, né? Talvez eles me olhem como inimigo, mas eu não os tenho como meus inimigos, né? Eu continuo orando por eles. Eu espero um dia ver o Trajano e os amigos deles reunidos conosco aqui na Escola Sabatina, se Deus quiser. Amém. Aqui não, né? Na igreja. Amém. Com certeza. Com certeza. Salene, tu tá com a mão levantada? Quer falar alguma coisa? Beleza. Ó, a gente tem que lutar para não cair nesse mesmo erro, porque tem muitos de nós que tipo, não é errado você ler sozinho, interpretar as escrituras, isso é o desejo que todos nós façamos, mas a gente tem que ter a decência de compreender o que são as escrituras para poder interpretá-las do jeito que ela mesma diz que ela tem que ser interpretada, né? E às vezes a gente corre o risco de usar alguns textos meio fora de contexto. Se vocês estudaram a lição, vocês viram que tem
uma historinha de uma mulher que perguntou a Deus o que é que tinha que fazer, e aí abriu e botou o dedo na Bíblia, e aí contou, e Judas foi e se enforcou, aí com medo ela foi, abriu em outro texto, botou o dedo e foi ver o que tinha escrito, aí tinha lá, vai, faça o mesmo. E aí ela, não pode ser, aí ela abre em outro, põe o dedo de novo, e aí termina dizendo o que tem de fazer, faça depressa. Caraca, Então, isso aí foi pesado. então assim, não é Por assim que se estuda a Bíblia, coincidência. pessoal. Não façam isso, pelo amor de Jesus Quando Cristo. eu li essa passagem, quando eu li a lição de sábado, eu lembrei de um meme, que era o cara dizendo que hoje eu vou andar de avião, né? Eu vou ler aqui um verso da Bíblia que eu tô com medo, né, de andar de avião. Aí, quando ele abria a Bíblia que ia ler, era ainda hoje estará comigo no paraíso. Ô, Glória. Aí, aí eu só lembrei desse meme quando eu tava lendo a lição de sábado. É isso mesmo. Então, por favor, não leiam texto fora do contexto. Vocês sabem o contexto, leiam. Quando vocês forem dar um estudo bíblico, não leiam só o verso que o estudo bíblico está pedindo para você ler lá. Leia antes, para caso a pessoa pergunte, né, alguma coisa. Teve um rapaz uma vez que foi fazer uma meditação, né, em um contexto específico, mas enfim, aí foi fazer uma meditação. E aí, durante a meditação, ele foi contar que ele não sabia o que fazer. E aí ele abriu o texto bíblico e botou a mão e leu o capítulo, e a meditação que ele estava contando naquele momento tinha sido baseado nisso, né? E aí um dos líderes que estava na hora virou e falou, depois que ele terminou a meditação, né, falou, pessoal, não é assim que funciona. Aí explicou para todo mundo lá, todo mundo ficou, eita, pau Pereira. Ele foi explicar para todo mundo, esse não é o método de estudar a Bíblia, não simplesmente abram o dedo e coloquem na Bíblia. Claro que às vezes acontece, né? Se o Luiz Carlos estivesse aqui, ele ia lembrar de um dia que a gente estava nos Desbravadores, na unidade lá, e aí um dos meninos da nossa unidade, faz tempo já, disse assim, olha, vou abrir aqui um texto bíblico, vou botar o dedo e você vai fazer uma meditação baseada nesse verso. O Luiz fez, mas era um verso fácil, né? Era um verso de João, uma fala de Jesus conhecida. Mas quando vocês forem estudar a Bíblia, ensinar, pregar, não façam isso, por favor. Mas eu queria focar em que a gente abrisse 2 textos específicos de Jesus falando um pouco sobre o texto bíblico, para servir de guia para a gente, né? Que quando a gente for estudar a Bíblia, a gente lembre disso e mantenha a nossa mente sempre focada nesse tipo de pensamento, nessa linha, para que a gente possa seguir a linha própria, né, do que o texto estava falando. E aí eu queria que, João, quanto tempo tem essa chamada aqui específica? Cara, nós temos 4 minutos. 4 minutos, né? Vai terminar agora e a gente continuar em outra. Vamos só dizer aqui o texto e aí a gente termina e começa na outra de novo. Beleza. Mas eu quero que vocês leiam o texto de João 5:39. Texto de João 5:39. E aí, João, você reinicia aí enquanto o pessoal abre ou tá as suas mãos? Como é? João 5:39 e João, Marcelo. Se você quiser reiniciar agora, você pode reiniciar. Show. Entrem no